Vamos abrir então, vamos começar a ler Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem em seu barco e fosse adiante deles para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se encontrava ou se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E já estava a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. E aí vem a frase de Jesus, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, que sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Até aqui, depois a gente vai completar essa leitura. O que nós temos aqui é um cenário, a partir do verso 45, é uma continuação daquilo que aconteceu antes. Ele diz logo em seguida do quê? Então nós vamos ter que voltar um pouquinho para ver o que ele fez logo em seguida. Jesus fez então a sua primeira multiplicações de pães e também de peixes, né? Isso começa lá no capítulo 6, a partir do verso 30. Eles reuniram num lugar e as pessoas começaram a ir atrás deles e começaram a juntar. E Jesus, quando viu aquela multidão, começou então a ensinar. E era um lugar deserto. E os seus discípulos falaram: Jesus, manda esse povo embora. Daqui a pouco vai ficar tarde. Como é que vai fazer? Como é que nós vamos alimentar esse povo? Né? Nem se nós tivéssemos aí muito dinheiro, e nós já fizemos essa conta há algum tempo atrás, daria hoje, o valor hoje para alimentar, nós precisaríamos de 30 mil reais para alimentar aquele povo. Como é que vai fazer? E não é uma questão de ter dinheiro. Uma coisa é onde vai comprar. Porque às vezes você tem dinheiro, mas não tem mercado, né? A gente que está fazendo essa viagem para Itapecerica, irmãos, é interessante porque nós estamos a 4 quilômetros do mercado. Nós estamos a 4 quilômetros de um mercado. Se faltar um fósforo, é 4 quilômetros para ir, né? Mais 4 para voltar. Então você tem que planejar muito bem. Estamos passando ali por Curralinho, naquela comunidade onde tem o mercado. O nome do mercado é Passa-Troco, é maravilhoso, né? E aí você tem que pensar, o que mais? Eu olho para a equipe, está faltando o quê? Se faltar qualquer coisa, é 8 quilômetros, 4 para ir, 4 para voltar. Então aqui, nesse momento, Jesus estava com os seus discípulos e o povo começa a seguir ele. E o povo, então, sabe que onde tem Jesus tem milagre, onde tem Jesus tem comida. E aquele povo agora está ali rodeando. E Jesus pergunta, e aí, o que nós vamos fazer? E aí um dos seus discípulos fala, olha, a gente não tem como fazer isso. E Jesus pergunta para ele, quantos pães vocês têm? Verifique aí. E ficaram então sabendo que tinham 5 pães e 2 peixinhos. E esse foi o milagre que Jesus fez. E ali eles alimentaram muita gente. Né? Todos ali comeram, ficaram saciados, a ponto, irmãos, de sobrar muito. Juntaram em cestos. Acontece que nessa passagem, muitos deles ali, irmãos, depois, quando entraram no barco, não levaram os pães. Interessante, né? E agora o texto começa logo em seguida, depois desse milagre. Então nós temos que entender qual é o cenário. Aquelas pessoas, então, aonde Jesus estava, a esse ponto da história, Jesus já era conhecido. Jesus já tinha feito muitos outros milagres. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento, né? Em Caná da Galileia. E ali Jesus inicia, então, vamos dizer assim, aquele momento de milagres que até então a humanidade nunca tinha visto. Transformar água em vinho. E aqui ele está, então, multiplicando pães e peixes a ponto de todo mundo comer, a ponto de se fartar. Sobrou 7 cestos aí, né? Agora Jesus tem que deixar aquele povo. Diz assim, logo em seguida Jesus insistiu que seus discípulos entrassem no barco
e fosse adiante dele, enquanto ele despedia a multidão. Por que Jesus fez isso? Já parou para pensar? Quando você leu esse texto, você entendeu? Por que Jesus disse para os seus discípulos? Aqui em Marcos ele disse, insistiu. Mas se você for ler essa passagem, irmãos, você vai ver que essa palavra insistiu, na verdade, é forçar. Se você for pegar, eu tive a curiosidade de saber por que ele insistiu, por que ele fez com que os seus discípulos deixassem ele. No grego, anagrazo. Que é anagrazo? No grego, anagrazo. Forçar, compelir, insistir, ordenar. E isso fica na minha cabeça, mas por que Jesus, depois que fez um grande milagre, ele insiste para os seus discípulos, pega o barco e vai embora? Sim, ele. Ficou como? Então, existe a ideia de que eles usaram um barco e deixaram um para Jesus. Jesus ficou em terra. Então, Jesus está à beira do mar da Galileia, e todos sabem que mar, maneira de dizer, é um grande lago doce. É um lago doce, a 400 metros abaixo do nível do mar, e ele está ali e diz, eu vou despedir a multidão. Então, depois que ele fez aquele milagre de multiplicações, Jesus imediatamente diz, bom, terminando, todo mundo comeu, separe o cesto com pão, vamos embora. Reuniu os discípulos e disse para eles, entrem no barco e atravessem e vão para Betsaida. Mas o Senhor, eu vou ficar aqui despedir a multidão. O povo não queria ir embora, não. O povo queria ficar. Mas por que o povo queria ficar? Nesse momento, nós temos três passagens paralelas com isso, né? Isso acontece em Marcos, mas também acontece em Mateus e também acontece em João. A mesma história. Ali, os habitantes daquele lugar olharam para Jesus e falaram, esse é o Messias que nós esperamos. Esse é o rei que nós queremos. Um homem que multiplica pães e peixes, eu quero para ser meu presidente. Se bem que tem gente prometendo coisa que não cumpre, mas deixa para lá. Ali Jesus estava dando comida em abundância, e não só comida, Jesus curava pessoas. Jesus tinha uma palavra tão gostosa, eu fico imaginando como é bom, né? Se nós pudéssemos estar literalmente naquela cena. Agora nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas seria muito melhor se nós ouvíssemos da boca de Jesus. E aquele povo ficava encantado com as palavras que Jesus dizia. Palavras de sabedoria, de que ninguém havia falado da maneira que Jesus falava, que Jesus ensinava. Aquela multidão, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000, vamos pegar aqui, o que dá 5.000? Essa igreja, se tivesse lotada, apinhada de gente, nós teríamos 130 pessoas aqui dentro. Olha só ao redor aí, dá uma olhadinha, olha pro lado aí. Tá faltando bastante gente, né? Tem banco ainda, tem vagas aqui no banco. Imagine 5.000. 5.000, era muita gente. Quando aquele povo comeu, que viu que não dava mais, aquele povo comeu tanto que nem quando a gente vai em churrascaria, aonde o garçom quer, né, mais carne. Não quero não. Mais um pedacinho. E eles ficam insistindo. Eu não aguento, mas só mais um pedacinho. Até o ponto de você falar, ó, chega. Quando você empurra o prato assim, tem restaurante que até tem um cartãozinho que é verde e vermelho. Não, Rafael. Uma vez foi comer lá no restaurante de Rafael. Eita, aqui lá. Eu tenho saudade daquele restaurante, viu, filho? Ali saiu umas costelas boas. Eita. E aquele povo comeu tanto, que não cabia mais. Sobrou. Então, quando aquele povo viu Jesus multiplicando, o que eles queriam? Queriam tornar ele rei. Esse é o nosso rei. Mas não era a hora. Primeiro, que aquele povo não tinha entendido a missão de Jesus. E às vezes nós também não entendemos. Fala bem a verdade. Depois, mais de 2.000 anos, nós também às vezes não entendemos. A missão de Jesus era salvar vidas, as almas daquelas pessoas. Não era para salvar elas da questão política, da opressão de Roma. Mas aquelas pessoas viam Jesus como uma libertação do aqui e agora. Eu tenho pregado isso, irmãos. Eu acho que eu vou ficar bem velhinho, um pouco mais do que sou. Eu vou ficar totalmente com o cabelo branco dizendo, irmãos, o nosso reino, a nossa casa não é aqui. Somos peregrinos. Aqui é um momento em que nós vivemos. Nós devemos nos preparar por aquilo que ainda há de vir. Isso aqui vai ficar tudo. E aquele povo queria uma solução para os seus problemas agora. E a gente pode até entender isso.
Porque quem está com algo doendo, com uma dificuldade, você quer resolver agora. Não adianta dizer para a pessoa, olha, essa dor que você está sentindo, semana que vem vai passar. Sim, mas até semana que vem eu faço o quê? Sinta a dor. É difícil se falar para uma pessoa assim. Mas é isso, efetivamente, que o Evangelho faz. Pastor, então por que Jesus multiplicava pães e peixes? Por que Jesus tirou Lázaro daquela cova, se depois ele morreu? Se o cego depois ficou cego de novo e morreu? Se aquelas pessoas... Por que ele fazia isso? Porque ele tinha que mostrar que ele pode fazer. E se ele pode devolver a visão para o cego, se ele pode devolver a mobilidade para o aleijado, e se ele pode trazer dos mortos o que estava morto, dar a vida, então ele pode muito mais. Basicamente é isso. Mas nós olhamos às vezes para os milagres e falamos para Jesus, Senhor, eu também quero. Sim, ele pode fazer, se ele quiser. Aquele povo então olhava para Jesus e via então uma solução política. Vamos trocar, vamos tirar aqui o Império Romano e esse homem que faz multiplicações de pães e peixes pode multiplicar. Simplesmente Israel nunca mais vai ter falta. Basta apresentar para ele os pãezinhos e os peixinhos e nós vamos ter pães e peixes o ano todo, a vida toda. Olha um pensamento curto daquelas pessoas. Então aqui nós vamos começar a entender por que Jesus, ele diz assim, logo em seguida ele insistiu. Lembre-se, a palavra insistiu, então, nós estamos traduzindo como ordenou, obrigou, subam no barcos. Eu acho que muitos dos discípulos, não, Senhor, nós vamos ficar com o Senhor. Senhor, tem muita gente aqui, tu vai ficar sozinho? Eles subam no barco, é uma ordem que eu estou dando. E aqueles homens subiram naquele barco e começaram a atravessar de uma margem até a outra. Cerca de 12 quilômetros é o que dividia. Então o texto vai dizer que eles estavam então de madrugada e eles estavam só a 6 quilômetros. Por que eles estavam só a 6 quilômetros? Coisa que podia fazer isso em poucos minutos, porque o vento era contra. Jesus deu uma ordem e aqueles discípulos, eram homens, não era que nem o pastor Marco que tem um braço fininho, não, eram homens malhados. Era gente que tinha prática, eram pescadores. Eram quantos homens naquele barco? Os 12 discípulos eram quantos? 12 homens remando. Gente, é muita força. Se colocasse só Marcão lá, atravessava rapidinho, né, Marcão? Marcão tem uma força. Mas não conseguiam. Por quê? Porque o vento era contrário. Jesus então insistiu aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para a região de Betsaida. A outra margem, você tem Betsaida, você tem ali várias cidades que Jesus já havia pregado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Aqui alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer, olha, aquela multidão ficou lá embaixo. Enquanto Jesus subiu no monte, eles ficaram lá embaixo. E por que alguns teólogos têm essa visão? Porque se Jesus mandou o povo ir primeiro, deve ter ficado no barquinho. Então o povo, enquanto viu o barquinho na beira do mar, não, Jesus está lá em cima, uma hora ele vai ter que descer. E ficaram. O texto diz aqui que os discípulos estavam com dificuldade. E aqui, lá no verso 48, olha sua Bíblia aí. Eu estou vendo na versão NVI, verso 48. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Então aqui alguém vai dizer que estava entre a quarta vigília, entre 3 e 6 horas da madrugada. Jesus então despede, provavelmente ainda na luz do dia, entre 4 e meia e 5 horas, e aqui eles começam a entrar. O povo fica na beira do mar, no sopé do monte, e Jesus, parece que eu estou vendo a cena, e Jesus sobe. E o povo fica lá, sentado. Deve ter mais coisa, né? Jesus subiu, multiplicou pães e peixes, e o povo ficou na vigília. Jesus, lá do alto, ele consegue ver. E de fato, irmãos, quando você está na região ali da Galileia, a depender do ponto que você está, você consegue ver todo o mar da Galileia. Se você está lateralmente, que são só 12, 15, 18 quilômetros, você consegue ver o outro lado. Se você está nas extremidades, aí talvez, se tiver nevoeiro, você não consegue ver. Mas eu estive lá e dá para ver mesmo, você consegue ver o barquinho lá na ponta. Jesus então foi orar. Aqui nós começamos a aprender algo importante.
Nos momentos de dificuldades, nós temos que buscar a Deus. Às vezes, irmão, no meio da multidão, na falação, no barulho, na agitação, no meio dos paredões da nossa comunidade, a gente não consegue nos concentrar. Quando você está passando por luta e dificuldade, vale a pena você ir no secreto, vale a pena você... Até Jesus fez isso. Você não precisa subir no monte, não. Senão eu ia indicar para vocês aqui, Itapuã tem vários... Mas não precisa necessariamente subir um monte. Mas Jesus subiu no monte porque ele não tinha um quarto que nem você tem, né? Você pode ir na sua casa, você pode separar um lugarzinho para ali reservar um tempo com Jesus. Aliás, Jesus tem nos ensinado que é necessário que você tenha um momento de descanso da mente, do coração, do espírito. Por vários momentos, Jesus teve que fazer isso. Numa outra passagem, onde ele estava dormindo no barco, Jesus estava descansando. Aqui, Jesus sobe para orar. Por quê? Porque ele estava recebendo uma pressão muito grande. Ali não era ainda o tempo dele se apresentar como Messias, era o início do ministério dele. Nós estamos apenas no capítulo 6, mas o povo já tinha reconhecido Jesus como alguém potencialmente capaz de mudar o reino político, quando na verdade Jesus está instituindo sim um reino, mas nos nossos corações. Fique pensando a pressão que Jesus não seguiu. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Mas a humanidade de Jesus era afetada? Claro que sim. Claro. Vamos aqui, claro, fazer uma analogia muito simples, muito simplória, não dá para comparar, mas imagine que alguém comece a inflar o seu pensamento. Seja para o bem ou para o mal. Quando alguém começa a dizer que você não sabe nada, que você é burro, que você que você é incompetente, quando alguém começa a te fustigar isso, e não só uma pessoa, mas várias pessoas começam a falar, sabe que lá na frente, se você não foi forte o suficiente, você acaba acreditando? Você acredita, não, eu não presto mesmo, eu não valho nada. Por quê? Porque todo mundo está falando, então, de fato, eu devo ser um incompetente. Agora vamos inverter, quando todo mundo infla você e diz, como você é inteligente. Gente, eu nunca vi ninguém falando igual. Olha a ideia que esse homem tem, olha o que essa mulher está falando. E você também acredita nisso. Você fala, pô, olha, nem eu sabia que era, mas vocês estão falando. E as pessoas dizem, não, talvez você mesmo não perceba, mas você é a pessoa. É assim. Todos nós, irmãos, a depender da pressão, a depender da quantidade, ou do volume, ou da intensidade, ou do tempo que você é exposto a uma situação, você pode acreditar. Você pode acreditar. E Jesus ali estava exposto. Mais de 5.000 pessoas. Porque 5.000 eram os homens. Aquela multidão dizendo, é o rei, é o rei. Jesus ali por dentro, numa luta, dizendo, não foi para isso que eu vim do céu. Não. E ele então tentou, quem sabe, convencer aquela multidão e disse, olha, fiquem aqui, eu vou subir. E vocês, discípulos, para você não sofrer nessa pressão, vão e atravessem agora. Mas mestre, o senhor vai ficar sozinho. Atravessem. Eu estou mandando, atravessem. Às vezes o pastor dá alguma ordem para algumas das suas ovelhas e as ovelhas ficam sem entender por quê. Irmão, não pergunte por que não. Tem mistério por aí. Tem um porquê. Se eu estou dizendo para fazer assim, é para fazer assim. Por quê? Porque tem algo. Aqueles discípulos provavelmente questionaram, mas por que Jesus quer que a gente vá? Quem sabe no meio deles sempre tem alguém dizendo, só para depois a gente ter que remar tudo de novo para buscar ele aqui. Por que não vai agora com a gente? Sempre tem alguém que murmura, não tem? O texto não diz, mas a gente fica imaginando por quê? Porque eram 12 pessoas, e as pessoas pensam, e as pessoas maquinam, e as pessoas talvez não falem para você, mas que pensa. Talvez não diga, mas ela olha para vocês e fala, aqui Jesus está dando uma ordem, vão, eu vou despedir a multidão, e o verso 46 diz, tendo despedido a multidão, ele subiu o monte para orar, para ali descarregar, para ali sair da pressão. Dica preciosa, você está sob pressão? Você está sob bombardeio? Você está sob pressão, seja emocional, psicológica, seja qual for a sua pressão, seja qual for, vá no reservado. Sai do meio da multidão, sai do meio do barulho, da muvuca. Saia dessa interferência humana. Vá no secreto com o Senhor. Vá no seu quarto. Existe um filme, eu não sei o nome do filme, mas... Quarto secreto? Não. Quarto o quê? Quarto de guerra.
Maravilhoso. Quem é que não assistiu ainda? Levante a mão. Quem não assistiu? Então, vamos fazer um cinema aqui com pipoca e a gente vai assistir. É maravilhoso. Eu não vou contar todo o filme, naturalmente, mas no filme há uma cena, o nome já diz, né? Quarto de guerra. Significa que vão lutar? Sim, vão lutar. É um lugar onde a pessoa diz, aqui eu vou travar as minhas batalhas. É nesse quarto que eu vou chorar e que a maquiagem vai derreter toda e meus cabelos vão ficar todo... É naquele lugar em que homens e mulheres se derretem e se acabam na presença do Senhor. Depois que termina de orar, conserta o que tem que consertar. No meu caso, só passa a mão no cabelo, fica arrepiado de novo. E eu saio como se nada tivesse acontecido. Ali houve uma batalha espiritual. Jesus, por muitas vezes, teve que travar essa batalha também. Ele sobe no monte, ali ele ora, e o texto continua, verso 48, ali ele se encontrava sozinho. O barco já estava lá no meio do mar, já era de noite. E no verso 48 ele disse, o texto diz, e ele viu os discípulos remando com dificuldade. Aqui outra lição. Você pensa que está sozinho? Você pensa que só você está remando? Você está pensando que suas remadas não estão rendendo? Pode até ser que não estejam rendendo, por motivos outros. Ou você não está no caminho de Deus, ou você não está fazendo a vontade de Deus, ou a dificuldade mesmo. Gente, nós vamos enfrentar dificuldades. Não é moleza. A vida é dura para quem é mole. Para quem acha que vai ser moleza, é dura. Por isso que quando a gente vai fazer alguma viagem, principalmente missionária, a gente começa a dizer para aquelas pessoas que nunca foram, olha, é difícil. Você quer ir para o campo missionário? Tem buraco, tem muriçoca. A muriçoca é o tamanho de uma abelha. Os buracos, talvez a gente nem consiga sair. Vai ser difícil, vai ser ruim. Tem muito sol. Você faz aquela... E a pessoa já vai preparar para a guerra. Só falta fazer aquela maquiagem do Rambo, assim, ó. Né? Vou para a guerra, é difícil. Chega lá, a estrada até... Ô, pastor, só falando. Pois é, tem que ir preparado com o espírito para quando chegar lá, porque você fala, não, é tudo asfaltado, é moleza. Tem até ar-condicionado. Chega lá, ô pastor, você não me preparou para isso. Então Jesus disse o quê? No mundo vocês vão ter aflições. E ele não está simplesmente preparando o seu psicológico. É uma verdade. Jesus viu então aqueles homens lá no meio com aquele barquinho. 12 homens experientes, mas sofrendo. Por que estavam sofrendo? Porque os ventos, ou o vento era contrário. Remando contra a maré. Você já ouviu esse ditado? Estou aqui remando contra a maré. Pois é. É horrível, porque não rende. Enquanto você está puxando, ele está indo para frente. Quando você faz o outro movimento, aquilo que você puxou já foi para trás. A depender da corrente da maré, vai te levar para um lado que você não quer ir. Está aí o especialista em maré que acaba de entrar. Abraão conhece bem de maré. Às vezes ele diz, pastor, eu entrei em tal praia, fui sair não sei aonde. Abraão, é melhor nadar com a maré ou contra a maré? A favor dela. Então, não adianta, tem hora que você diz, olha, não vai valer a pena. Aqueles homens estavam cumprindo a ordem de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não entendo por que eu estou sofrendo. Pastor, eu sou fiel no dízimo, sou fiel nas ofertas, eu sou crente. Pastor, eu estou cumprindo uma missão, eu estou a serviço do rei. Por que eu estou sofrendo? Aqueles homens também estavam a serviço do rei. Aqueles homens estavam cumprindo a ordem de Jesus. Jesus disse, atravessem. E eles foram. Então como é que pode eu, obedecendo a ordem de Jesus, como é que pode eu estar e ainda assim sofrer dificuldade, pastor? Ah, vai sofrer. Aliás, digo muito mais, né? Todo aquele que se coloca à disposição do Senhor sofre mais do que os outros. Então a lógica é, então eu não vou ficar. É melhor sofrer aqui e ter o gozo lá do que ter o gozo aqui e sofrer lá. Porque aqui é temporário, lá é eterno. Faça a conta. Simples. Muito simples. É só ter um pouquinho do raciocínio. Não é melhor sofrer aqui e ter o gozo eterno lá do que ter um pouco de gozo aqui e o sofrimento eterno lá? A gente precisa entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. O que é que você quer da sua vida? Então, às vezes e isso ocorre inclusive comigo, e eu tenho que corrigir meu pensamento imediatamente. O Espírito Santo me corrige. Às vezes eu digo, Senhor, eu estou cumprindo sua missão, olha aí. E a coisa dá errado. Mesmo assim dá errado. Como que pode dar errado? Porque nós teremos aflições. Porque fazer a coisa de Deus, fazer o que é correto, é muito mais caro do que fazer errado. Fazer errado é barato. Paga lá.
esses homens estavam remando e Jesus então viu os seus discípulos em dificuldades. O lado ruim é que eles estavam em dificuldade. Qual é o lado bom? Jesus viu. E Jesus sempre vê. Ele, nesse exato momento que você está aí, quem sabe ouvindo essa mensagem, você que está em casa ouvindo essa mensagem, quem sabe você está até rindo. As pessoas nem olham para você, nem sonham o que você está passando, nem imaginam. É só você e Deus. Às vezes um parente, o marido, esposa, pai, mas tem gente que nem sonha. É uma luta aqui dentro. Jesus está vendo. Olha que coisa boa. Naquela madrugada, um barquinho no meio daquele lago gigantesco chamado Mar da Galileia. Jesus lá do alto, é da onde ele está agora. Ele vê e ele sabe. E o motivo? O vento era contrário. O mundo é contra aqueles que servem o Senhor. O mundo é contra. Jesus disse, olha, se eles te perseguem, eles não perseguem você, eles me perseguem. Por isso que você sofre. Mas vale a pena? Claro que vale a pena. Alta madrugada e Jesus dirigiu-se até eles andando sobre o mar. E olha o detalhe, e estava já a ponto de passar por eles. Eles levaram, irmãos, praticamente 6 horas remando. Jesus do alto do monte, desceu o monte e foi andando tão rápido, estava a ponto de passar pelo barco. Então eu fico imaginando que o barco está aqui e eu estou parado, quase passando. E aqueles homens vendo um homem andando no mar. Era de madrugada, não tinha lamparina, escuro, mas era claramente um vulto de um homem andando. Verso 49, quando os viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Porque naquela época havia essa cultura, aliás até hoje, né? Até hoje a galera, assombração. E aqueles homens pescadores viram um vulto de um homem andando e pensaram que era um fantasma. Até nós, de vez em quando, pensamos que é fantasma. Né? Nós temos fantasmas que nos assombram. Consciência pesada, pecado não confessado. Mas Jesus está ali, perto daqueles homens. E Jesus então grita para eles, coragem! Eu acho isso maravilhoso. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Aqueles homens naturalmente devem então ter reconhecido o quê? A voz, porque a fisionomia não reconheceram. Jesus não estava literalmente a alguns palmos do barco, ele estava a uma certa distância, paralelo a ponto de já passar o barco. Então eles não conseguiam reconhecer a fisionomia de Jesus, mas reconhecer a voz. Você reconhece a voz do Senhor? Quando você está com medo, quando você está vendo fantasma, quando você está vendo e ouvindo coisas, você consegue ouvir a voz do Senhor? Você reconhece Jesus dizendo, coragem minha filha, coragem meu servo. Você consegue ouvir essa voz? Ou você continua vendo só fantasmas? Ou você continua com medo, amedrontada? Coragem. Essa é a mensagem central de hoje. Irmãos, vocês não sabem, eu me arrepio. Isso me fortalece de uma maneira. O Senhor sabe da minha luta. O Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor sabe o quanto eu estou remando. O Senhor sabe que eu estou a ponto de desistir. E Ele está do meu lado. Não, não é fantasma. Ele diz, coragem, pastor Marcos. Coragem sou eu. É eu que estou contigo. É eu que te fortaleço. Sou eu. Não tenha medo. Aliás, essa expressão não tenha medo, Jesus pronunciou por diversas vezes no Novo Testamento. Não tenha medo, não tenha medo. Homens de pouca fé, por que vocês têm medo? Por que vocês duvidaram? Pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram. Sabe, irmãos, às vezes tem que gritar mesmo. Às vezes você tem que tirar para fora o seu medo. Está vendo coisas, está ouvindo coisas, está vendo, está com medo de fantasmas? E fantasmas não existem. Todo mundo sabe disso, né, irmãos? Alguém não sabe? Levanta a mão. Fantasma não existe. Então é medo do quê? A nossa imaginação começa a ver e ouvir coisas. Quem já teve com medo aqui? Eu já tive com medo várias vezes. Eu já vi coisas que não era real. Eu quase disparei um tiro de fuzil numa parede porque eu achei que fosse um ladrão.
2h30 da manhã, eu assumi o posto 2 da manhã, com um fuzil, numa guarita bem alto. Eu tô ali, vento, Curitiba venta muito, muito frio, eu tô ali encolhido, segurando aquele fuzil. No que eu olho para a parede, uma pessoa se mexeu, um galho se mexeu. Hoje eu sei que é um galho, né? Então eu vou contar de duas perspectivas. Um homem se mexeu. Digo, não é possível, bem na minha hora. E eu fiquei de olho nele. Sabe quando você fixa o teu olhar tanto numa figura que você vê ela se mexendo? Isso é até um teste de psicologia, né? Às vezes no telefone celular alguém diz, olha para essa imagem por 2 segundos. E você vê coisas mesmo, seu olho foca ali. Eu disse, não é nada não. Daqui a pouco o homem correu de um lado para o outro. Irmãos, eu peguei meu fuzil, alimentei e comecei a gritar, eu vou atirar. E o homem se abaixou. Na minha visão, o galho foi para o outro lado. E eu estava a ponto de atirar. Destravei. Que uma coisa é você colocar munição no fuzil, outra coisa é você destravar. E eu ia dar um tiro. E aí, alguém deve ter ouvido meus gritos e vieram de lá. É o quê? Se abaixa que tem um homem ali. Aí toda a guarnição, eu coloquei 20 homens no chão, todo mundo com seus fuzis, rodearam. E eu dizendo, ele está ali, ele está se mexendo. Todo mundo rodeou, chegou na parede, cadê? Ligaram a lanterna, era uma parede de bloco. Tanta vergonha que eu passei. Faltou muito pouco para mim dar um tiro. Eu ficaria preso pelo menos por 30 dias. Ia responder um processo militar por disparar arma de fogo. Mas por quê? Porque eu estava com medo. Eu vi coisas. E aí foi, claro, 1 mês ouvindo piada. O fantasminha legal. E aí lá vai, né? Mas passou. Essa foi uma experiência. Todo mundo vê coisas quando está cansado, quando está estressado, quando não dorme, quando está atormentado de coisas. Você começa e mais, o inimigo das nossas vidas começa a colocar coisa, ó. Ele sabe que você está com medo, você tem um temor, seja ele qual for, e é ali que ele vai plantar. Aqueles homens, então, com muito medo, achando que era um fantasma, gritaram. Conselho de hoje: se você está com medo, grite, peça ajuda. Peça ajuda. Em vez de gritar feito maluco, você vai chamar o seu líder, vai chamar o seu pastor, vai chamar um especialista, abra e diga: está acontecendo comigo. Não fique calado, não. Porque cada vez vai aumentar mais. Alguém tem que colocar uma lanterna e dizer, não é um ladrão, é só uma parede e um galho que se mexia. Quando eu vi aquilo, nós precisamos de alguém que chame nós à realidade. Talvez você esteja com medo de coisa que nem existe. E o Senhor diz, coragem, sou eu. Por que Jesus diz sou eu? Porque Jesus entendia o medo do coração daqueles homens. Homens com medo de fantasma. Sou eu. E eles ouviram a voz do Senhor. Ah, que coisa boa. Verso 51. Então subiu no barco para junto deles. E o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos. E aí vem o porquê que eles estavam assim. Verso 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. E o coração deles estava endurecido. Abra seu coração para o Evangelho. Abra seu coração para o Senhor. Abra a sua vida para o Senhor. Senhor, entra na minha casa, na minha vida, como diz a música de Danese, né? Muda a minha estrutura, eu quero me entregar por completo, eu quero viver a vida conforme a sua palavra. Isso não significa que você não vai ter medo, isso não significa que você vai passar por tudo isso, mas com uma vantagem: o Senhor está no seu barco. E quando o Senhor está no seu barco, ele pode até balançar, como nós cantamos aqui, o barco balançou. Mas nós estamos com o Senhor no nosso barco, o Senhor na minha vida, o Senhor no meu casamento, o Senhor nos meus negócios, o Senhor no meu coração, na minha mente. Vai balançar. Você até vai ter medo, mas o Senhor está do seu lado. Aquele barco não afundou. O barco nunca afundou, nunca vai afundar com o Senhor. A passagem paralela que nós estamos lendo em Marcos, eu quero convidar você, só para a gente comparar esse texto, lá em Mateus capítulo 14. Volte um pouquinho a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura do mesmo texto, mas agora no capítulo 14.
capítulo 14, a partir do verso... Eita, quase derramei água. Verso 22. Capítulo 14, verso 22. Todos acharam? Diz assim, é o mesmo texto, mas vai ter um complemento. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Até aí normal. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando os viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Até aqui o texto é exatamente o que Marcos conta. Mas aqui tem algo que lá em Marcos não tem. Verso 28, Senhor, disse Pedro, se é tu, se és o Senhor mesmo, se é tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas. E Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Se nós parássemos aqui, estava ótimo. Então nesse texto de Mateus tem um acréscimo, aonde Pedro, sempre Pedrão disse, não acredito que não é um fantasma. Será que não é? Então se for mesmo, Senhor, porque a voz parece do meu Jesus. Sempre tem alguém que quer fazer a prova, né? Então me mande ir ao encontro do Senhor. E Jesus disse, venha. Você está achando que não é? Venha. E lá vai Pedro. Gente, eu fico tentando imaginar o barco subindo e descendo. Pedro, então, passa a perna pela borda do barco e começa a andar sobre as águas. Então, quando diz assim, só Jesus andou sobre as águas. Não, Jesus e Pedro. Pedro andou mesmo, andou. Quanto? Não se sabe se deu 2 passos ou se foi daqui até lá na esquina. Bom, o fato é que Jesus não estava longe, mas também não estava perto. Por que ele não estava perto? Porque eles não reconheceram visualmente. Por que não estava longe? Porque eles ouviram a voz. Então, uma certa distância, talvez daqui lá na porta, 20 metros, 15 metros. Então, Pedro andou por esse período. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! Outra grande lição que nós aprendemos aqui. Você quer fazer uma prova com Deus? O Senhor diz, pode fazer. Fazei prova de mim. Veja como eu faço. Então se você está com medo, você pode fazer. O ser humano tem medo. O ser humano pode duvidar? Pode. Não é bom que se duvide, mas nós somos humanos. Pedro disse, se é o Senhor mesmo. Não estava duvidando? Pedro estava. Me mande que eu vá. Venha. E ele começa a andar. Acontece, irmãos, que no verso 30, no 30, ele começa a reparar os ventos. Quando nós estamos andando no caminho do Senhor, a ideia é que a gente olhe sempre para a cruz, sempre para Jesus. Mas quando a gente começa a olhar as situações, se você olhou para o lado, olhou para o pastor, olhou para o irmão, olhou para qualquer situação que te desagradou, que desconcentrou, acabou. Acabou. E Pedro começa a afundar e com medo grita, Senhor, salva-me. E o verso 31 é muito legal porque ele diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Nessa manhã o Senhor está perguntando, por que você está duvidando? Nessa manhã o Senhor está dizendo, por que você está vendo fantasmas? Por que você está com medo e não está pedindo ajuda? Quem sabe o Senhor está dizendo, você pode e deve ser ajudado. Não fique com medo, eu estou contigo. É eu que estou do seu lado. Talvez a gente tenha que dizer, Senhor, eu queria que o Senhor estivesse no meu barco efetivamente. E não apenas estivesse no meu barco, mas que o Senhor comandasse esse meu barco. Não eu comandando. O Senhor no comando da minha vida, o Senhor no comando do meu casamento, o Senhor no comando das minhas finanças, dos meus filhos. Às vezes você até quer que Jesus esteja no barco, mas lá atrás, como passageiro. Chama ele para comandar a sua vida.
para que ele seja o comandante. Pedro duvidou e ele entra no mar e lá no meio ele entende que, poxa, certo na cabeça dele pensou, mas como é que eu estou andando nas águas? Olha essa onda. Provavelmente ele deve ter olhado o tamanho do vento, da água, e aí ele afundou. Então, se você está com o Senhor, se o Senhor diz, venha, vá sem medo, é Ele que garante. E olhando esse texto, a gente acaba quase que criticando Pedro, né? A gente diz, poxa, mas Pedro duvidou. Poxa, Pedro já estava andando na água. Qualquer um pode cair, irmãos. Vou repetir. Às vezes nós criticamos Pedro. Mas quer saber? Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco. E os 11 que ficou lá? E os 11 que não tiveram sequer coragem de ir? Pedro pelo menos foi. Não critique quem caia. Não critique quem tem medo. Não critique quem vacila. Qualquer um pode vacilar. Pior é nós, que nem tentamos, né? Os 11 ficaram lá, com medo ainda. Vai lá, Pedro, vai lá ver se é mesmo o homem. Eles não tiveram coragem. Não critique quem caia, nem critique quem está passando por necessidade. Qual é o nosso papel? Orar por aqueles que estão passando. Talvez o teu barco não esteja balançando agora. Talvez o seu barco esteja inclusive parado lá na praia. Ó, tranquilo, talvez você esteja em terra firme. Mas há quem esteja nesse exato momento sobre forte tempestade. Tem gente que o barquinho está entrando água. Tem gente que o barquinho está fazendo água e se não chamar Jesus no seu barco, vai afundar. Nenhum barco afundou enquanto Jesus estava dentro. E o resto? Você lembra a história do naufrágio de Paulo sendo levado para a prisão em Roma? E durante o seu percurso, ele entrou num barco e por insistência do comandante, Paulo disse, olha, os ventos são contrários. Vai ser difícil a navegação, era melhor ficar aqui. Você lembra dessa passagem? E o comandante diz, o que um prisioneiro quer dar ordem para mim que sou comandante? Não, vamos entrar no mar. E o Senhor disse para ele, Paulo, não tenha medo. Tudo vai se perder, mas nenhuma vida vai para o fundo. Eu vou afundar esse barco. Deus, quando está contigo, o barco não afunda. Mas Deus pode permitir tempestades. Mas a sua vida vai ser preservada. Às vezes a gente perde emprego, perde tanta coisa. Mas quando o Senhor está no controle, sua vida vai ser preservada. Então eu fico olhando essas passagens paralelas de tempestade, de barcos. Na outra passagem que eu comentei, Jesus estava dormindo no barco. O barco começou a fazer água, acordaram Jesus. Então, a lição que nós tiramos é, clame pelo Senhor, confie nele. Chame ele, Senhor, olha, eu estou com medo. O barco vai afundar, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? E Jesus acalma o vento, acaba a tempestade. Jesus acalma. Jesus pode fazer isso por nós. Ele sabe que nós somos humanos, falhos, que nós temos medo. O que nós temos que fazer nessa manhã? Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Nem imagino. Mas o Senhor sabe. Quem sabe você esteja aqui, mas sua cabeça está pensando mil coisas. Talvez você tenha que resolver coisas hoje. Ainda hoje. Talvez você tenha que ter uma conversa difícil durante essa semana. Quem sabe você vai ter que ter um diagnóstico. Quem sabe você vai ter que tomar uma decisão. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Não precisa ter medo. Talvez o mundo vai até te apresentar alguns fantasmas. Talvez você esteja com medo, como Pedro teve medo das ondas. Só Jesus. Ele tem que estar no controle do seu barco. Chame ele primeiro para o seu barco e diz, Senhor, o leme está com o Senhor. Para finalizar, só uma última comparação. Vocês lembram da Arca de Noé? A Arca de Noé é uma caixa retangular, compridona. Não tinha leme e não tinha quilha. Quilha é aquela parte que fica debaixo do barco para cortar a água. E o leme é que dá a direção. Basicamente, a Arca de Noé era uma caixa de madeira flutuando na água. Por que não precisou de quilha para ter direção e precisou ter leme? Porque Jesus estava no comando. Você não tem história
Aqueles animais e a família de Noé foram salvos porque o Senhor é que controlava a tempestade, a chuva e o barco. É Jesus que acalma a tempestade das nossas vidas. Chame Ele para o seu barco. Chame Ele. Vai balançar, pastor? Vai. Isso eu garanto. Vai balançar. Vai dar medo? Vai. Coragem. Sou eu. Assim diz o Senhor para a sua vida nessa manhã. Coragem. Sou eu, é eu que estou contigo. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Ó Pai, quando nós olhamos essa história do seu Filho Jesus, ó Senhor, por isso que nós cantamos nessa manhã, acalma o meu coração. São tantas dúvidas, são tantas tempestades, ó Deus. Tem horas que eu penso que não vou conseguir chegar num porto seco e parece que eu vou naufragar, eu vou ficar... São tantas ondas, quando eu venço, uma vem outra. Senhor, eu estou, quem sabe, preso nessa tempestade, está tudo escuro, como aqueles seus discípulos estavam no meio daquele mar, sem esperança, remando. O braço já está doendo, Senhor. Eu já não aguento mais o que eu estou vivendo. Entra, Senhor, no meu barco, Senhor. Acalme a minha tempestade. Às vezes a tempestade nem é real. A minha mente aumenta ainda mais. E cada vez que eu tenho medo, eu ouço o inimigo falando, eu ouço as pessoas falando, eu ouço vozes, são fantasmas me atormentando. Senhor, afasta de mim todos esses fantasmas. Acalma, Senhor. Entra, Senhor, na nossa vida e acalme a nossa tempestade. Não deixe, Senhor, eu ficar aflito. Porque quando eu estou nervoso, quando eu estou com medo, eu não consigo pensar. Eu ajo de maneira descoordenada, Senhor, eu acabo fazendo coisas e falando coisas que eu não queria falar. Senhor, o medo paralisa, Senhor. O Senhor sabe. Quem sabe o medo está paralisando e as pessoas não estão fazendo o que deveriam fazer, não estão reagindo. Senhor, liberta nosso coração do medo. O Senhor disse coragem e nós queremos tomar posse dessa palavra nessa manhã. Eu quero ter coragem para enfrentar os meus medos, os meus fantasmas. Eu quero ter coragem, Senhor, para me libertar daquilo que me aprisiona, seja o vício, seja qualquer dependência. Eu quero ter coragem para dizer, eu quero andar com o Senhor. Entra no meu barco, acalma a minha tempestade, acalma o meu medo, Senhor. Essa, Senhor, é a nossa oração, é o nosso pedido de socorro, é o nosso grito dizendo, Senhor, salva-me, como disse Pedro, eu estou afundando. E a sua palavra diz que imediatamente, quando alguém pede socorro ao Senhor, imediatamente o Senhor estendeu a mão. Essa é a nossa oração, nosso pedido de socorro, Pai. Sonda cada coração, a cada família aqui representada, aqueles que estão nos assistindo, que não puderam estar aqui. Que o Senhor visite a cada um, que o Senhor renove as forças e a coragem de cada um nesta manhã. Assim nós oramos, sabendo que o Senhor ouviu os nossos gritos de socorro, sabendo que o Senhor já está com a mão estendida para cada um de nós. É só você fechar os olhos e sentir Deus com a mão estendida. Basta que você diga, que bom, eu agora já tenho a coragem, agora eu estou salvo, eu não vou afundar como Pedro não afundou. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras de conforto. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você que nos ouviu, você que esteja aí conectado com a gente, nosso desejo é que você esteja conosco no domingo que vem, a partir das 10h30 da manhã.